Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Educando Seu Bolso. Eu estou aqui hoje para mais um episódio bastante importante, onde a gente vai discutir mercado de trabalho. Faz muito tempo que a gente não fala sobre o mercado de trabalho e hoje a gente tem o prazer e a honra de receber aqui um convidado bastante conhecedor do assunto, que está aí lidando com os problemas de perdas de postos de trabalho e remediando esse sofrimento de muita gente através de ações do governo do estado de Minas Gerais, que é o Marcel Souza. Ele é superintendente de gestão e fomento do trabalho para o governo do estado de Minas Gerais. A gente tem uma boa conversa aí pela frente, penso eu, sobre números de emprego, desemprego, sobre seguro-desemprego e outras medidas de treinamento, capacitação, e outras medidas que podem remediar a vida de quem está aí passando um perrengue. Não é isso, doutor Marcel? Se apresente aí, por favor. Muito obrigado por participar. É um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma aí. Igual você falou, trabalho para o governo de Minas Gerais. Estou na área de trabalho e emprego já faz algum tempo já. E estou aí vivenciando aí essa questão já faz um bom tempinho também, né? O trabalho é algo muito sensível, está muito correlacionado com a vida das pessoas, né? E é um assunto delicado. E desenvolver política pública para isso não é fácil, principalmente nesses momentos de crise. Então, estou aqui para contribuir, o que eu puder ajudar aí o público do Educando Seu Bolso, estou aqui à disposição. Certamente, vai ajudar demais. Vamos começar aí, Marcel, com dados aí, né, que saíram semana passada. A gente está gravando esse podcast no início de junho. Fim de maio houve a divulgação de dados do CAGED e da PNAD, né? O CAGED é o Cadastro Geral de Empregos, a PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, do IBGE, e ambas essas fontes de informação deram conta de um aumento muito grande na subutilização do brasileiro, né? Perdas de postos de trabalho, perdas de busca por emprego, subutilização, né? Número de horas trabalhadas menor do que se poderia. O que você destacaria para nós aí, Marcel, dessas divulgações que foram feitas aí nos últimos dias? O que aconteceu aí com a pandemia, né? E o isolamento social aí provocado pelo Covid-19 foi uma parada brusca do mercado de trabalho, né, do funcionamento na economia. E isso impactou diretamente aí nos postos de trabalho existentes, né, e provavelmente aí todo mundo conhece alguém que foi afetado de alguma forma, ou precisou ir para o home office, né, a grande maioria, ou teve alguma demissão, ou então teve horas de trabalho reduzido, salário reduzido, né? Isso impactou, imagino que todas as famílias aí no Brasil. E aí, consequência disso no mercado de trabalho é essa diminuição mesmo, aí, fechamento de postos de trabalho, né? A gente teve aí no primeiro quadrimestre aí, cerca de 760 mil postos de trabalho que deixaram de existir. E o que é curioso nesse dado é o fato de que as admissões deixaram de acontecer durante esse período. Então, não se teve tantas demissões, mas as pessoas que deveriam ser contratadas, né, pela rotatividade, deixaram de ser contratadas. Ou seja, as empresas pararam seus processos seletivos. E isso impactou aí nessas admissões no mercado de trabalho, e muita gente que deveria estar contratada não está mais. Tá. Se eu estou entendendo, então você está dizendo que tem um giro muito grande, normal, no mercado de trabalho, e uma parte desse giro não ocorreu agora em março e abril, os meses afetados aí pela pandemia. Ou seja, as demissões continuaram a acontecer, talvez até
num ritmo um pouquinho maior, e as contratações não corresponderam, ou seja, não significaram o mesmo número que se costuma contratar. É por aí? É isso mesmo. A rotatividade ela é normal, né, do mercado de trabalho. Ela acontece. Pessoas são demitidas e admitidas todo dia, né? E existe um valor padrão aí, uma média padrão de rotatividade. E ela deixou de acontecer. As pessoas continuaram a ser demitidas, né, ao longo desse tempo, mas não houve admissões, ou seja, a rotatividade pelo lado da admissão não aconteceu. E aí os processos seletivos aí de contratação foram interrompidos durante esse período aí, né, principalmente de março para cá. Então, Marcel, eu queria só bater uma coisa com você. Muitos economistas disseram que as medidas provisórias aí que foram adotadas pelo governo para mitigar esses efeitos da pandemia no mercado de trabalho, né? Aquelas que permitiram a suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada, antecipação de concessão de férias antecipadas ali, né, ou coletivas, extensão de banco de horas. Segundo alguns dos economistas que analisaram esses números aí, essas medidas elas meio que seguraram um pouco o efeito aí no mercado de trabalho. Pelo que eu estou entendendo do que você está me dizendo, pelo número das demissões estarem ou terem sido menores, ou menos potentes do que se esperava, meio que confirma isso mesmo, é por aí? É isso mesmo. Eu particularmente esperava um volume muito maior de demissões, né, durante esse período, né, principalmente março e abril. E não foi o que aconteceu. Os números foram maiores, sim, houve mais demissões do que o comparativo com o ano anterior, mas não foram números astronômicos. E aí a correlação que a gente faz, e a inferência que é possível fazer é que essas medidas protetivas aí que o governo federal lançou, né, logo lá no início, lá no mês de março e abril, conseguiu dar uma segurada aí no total de demissões aí durante esse período, pelo menos até agora, né, até o final de maio. Então, é a única hipótese, né? Então, a gente consegue enxergar que as admissões deixaram de acontecer, mas que as demissões não cresceram tanto. Marcel, isso então, vamos dizer assim, a se manter algum tipo de isolamento, mesmo que parcial, ou uma retomada lenta da economia, que é o que que a expectativa mais comum é essa, né? Rever o isolamento que vai voltar a crescer fortemente de uma hora para outra, isso dá a entender que deve vir uma piora ainda adicional no mercado de trabalho, né? Porque essas medidas de flexibilização de horário, férias e etc., elas têm um prazo de validade e pode ser que nas próximas leituras aí de CAGED e da PNAD os números continuem a crescer. É por aí? Você tem uma ideia da expectativa de mercado para números de desemprego? Sim, a expectativa é que esses números venham piores, né, na próxima rodada de informação aí, né? Mesmo que se descubra uma vacina amanhã, né, para o coronavírus, todo mundo tome, cure, a gente sabe que a normalidade no mercado de trabalho, na economia, ela não acontece de um dia para o outro, né? As empresas ainda vão ter que medir aí a sua demanda, a sua oferta e tudo mais para conseguir determinar aí seus fluxos de contratação ou não, né? Então, a gente pode esperar aí números negativos para os próximos meses aí e uma possível recuperação, né, não consigo nem estimar quando, né? E é curioso porque a gente teve um agravamento do desemprego no Brasil ali entre os anos de 2013, 14, 15 e a partir de 2017, 18 uma recuperação, né? E uma forte recuperação também em 2019, né?
na economia e também no mercado de trabalho. E aí agora, em 2020, fomos, usando um termo bem ruim aqui, mas fomos para o buraco de novo, né? E aí a gente pode esperar aí um pouco o aumento do desemprego e também uma diminuição de postos de trabalho, mas uma perspectiva aí, pelo menos para o cenário até o final do ano aí, um pouco ruim, né? Para depois a gente pensar numa recuperação, até as próprias empresas entenderem um cenário econômico que elas vão passar a lidar a partir de agora, né? Tá. É muito curioso porque você vai pensar, né? Tem muita empresa que foi pro home office, né? Imagina o tanto de empresa que descobriu que não precisa de escritório para funcionar, né? Então, que não Sim. precisa de gente, tanta gente para trabalhar. Então, vai ser uma reestruturação aí no mercado de trabalho aí ao longo dos próximos meses. Eu tenho relatos e tenho visto bastante empresa realmente repensando o processo de trabalho. Você imagina, né? Se essa empresa que foi para home office não retorna ou retorna com 1/3, 1/4 da sua força de trabalho rodiziando numa sede física, essa sede vai ser menor, o número de postos de trabalho de pessoas associadas a segurança, né, limpeza, manutenção ali do espaço de trabalho também vai ser impactado, e realmente me parece que tem uma transformação em curso, né, dos postos de trabalho que vão realmente continuar úteis ou valendo no médio e longo prazo. Inclusive, Marcel, me parece que há nos dados da semana passada uma leitura que permite a gente segmentar um pouco, né, por faixa de renda e faixa de escolaridade também, né? Quem mais perdeu o emprego, não é isso? A gente consegue segmentar por setor da economia e por faixas, né? Também. Começando pelas faixas, a gente viu que pessoas com salários mais baixos foram as que mais foram demitidas nesse período. E os postos de trabalho com salários maiores foram a que teve a maior admissão nesse período. Então, aqueles mais qualificados os que tiveram a oportunidade de serem contratados, enquanto os menos qualificados, postos de trabalho menos qualificados, foram que teve uma diminuição aí no seu estoque. E aí também, pegando por setor de economia, se eu puder avançar já, a gente viu que o setor de comércio e o setor de serviços foram os mais afetados aí nesse processo, né? A gente, só nesses dois setores, no Brasil inteiro, mais de 500 mil postos de trabalho deixaram de existir aí nesse primeiro quadrimestre. Isso reforça um pouco do que a gente já tinha falado aqui em outros episódios, Marcel, da importância, né, da educação, da formação. Eu gostaria até que você, no final do nosso episódio de hoje, desse algumas dicas aí para o nosso público, né, do que eles podem fazer para aumentar a sua empregabilidade, né, o seu poder de ser reabsorvido no mercado, de empreender. A gente pode falar um pouquinho sobre isso ao final. E voltando na questão do setor econômico, né, o que também se tem falado, comércio sofrendo muito, obviamente com a impossibilidade de abrir, um número de pessoas transitando na rua ainda muito baixo, e o comércio ainda é muito analógico, né? Muito embora também há um movimento no sentido de digitalizar essas vendas, que eu acho que também faz parte aí da sua atribuição lá na superintendência, que também dá para você dar algumas dicas aí ao final. E também na questão dos serviços, né? Hotéis, restaurantes, me parece que também sofreram muito, entretenimento, sofreram muito com o desemprego. Então, você poderia eventualmente me dizer se tem havido um aumento no número de pedidos de seguro-desemprego, que eu acho que é um elemento importante aí da rede de segurança para as pessoas que ficam desempregadas? Não, teve sim. Seguro-desemprego é alternativa para o trabalhador aí quando ele é demitido, né? Então, o mais impressionante, né? As unidades, o seguro-desemprego ele pode ser feito tanto por aplicativo quanto presencialmente. E aí as unidades do Cine, que são onde as pessoas buscam o seguro-desemprego, também tiveram que fechar, né, seu atendimento presencial, né?
E aí o governo federal e os estados tiveram que achar alternativas muito rápidas para fazer o atendimento do trabalhador, né? E sim, o seguro-desemprego teve um aumento, sim. Eu não estou com o dado de cabeça aqui, o aumento percentual, mas foi em Minas Gerais, foi que eu sei aqui de cabeça, teve um aumento de 25 mil seguro-desemprego só em abril. Normalmente em Minas Gerais tem uma média de 60 mil seguros-desempregos por mês, e em abril foram 85 mil. Então, é um dado que a gente assustou um pouco, porque foi um crescimento bem brusco, aí, levando em consideração que as unidades não estavam fazendo atendimento presencial, né? Para mostrar que teve assim, uma grande demanda, que reflete um pouco desses dados do CAGED e da PNAD que a gente acabou de mencionar, né? As pessoas foram demitidas e buscam aí no seguro-desemprego uma forma de amenizar aí durante esse período. Tá. Então, informações importantes aí para o público, né? Assim, apesar das unidades físicas não estarem abertas, né? É possível solicitar o seu seguro-desemprego também pela internet, não é isso, Marcelo? Sim, isso mesmo. É muito importante que o trabalhador faça isso e faça uso dessa ferramenta, né? Existem duas formas de solicitar o seguro-desemprego. Uma é através do portal Emprega Brasil, só colocar lá em qualquer buscador, lá Emprega Brasil, que o trabalhador vai ter acesso lá ao portal do governo federal e vai com os dados do seguro-desemprego nele, né? Quando ele é demitido de uma empresa, a empresa dá para ele o número do seguro dele, para ele mesmo dar entrada, né? Fazer a solicitação. E aí ele entra lá no portal Emprega Brasil e pode fazer a solicitação. Ele também pode fazer isso através do aplicativo da carteira de trabalho digital. É só ele baixar aí no celular, no smartphone dele, tanto para iOS quanto para Android, e fazer o download lá da CTPS digital. E lá também ele pode ir na aba benefícios, ele pode dar entrada no seguro-desemprego dele. Lá mesmo ele já vai saber quantas parcelas ele vai receber, por quanto tempo ele vai receber, o valor das parcelas e as instruções para fazer o saque desse recurso. Bacana. Vamos, só para lembrar, que a gente vai acompanhando esse podcast, vai um post, né, um texto que a gente vai buscar explicar passo a passo, né, ainda melhor esse processo de solicitação aí do seguro-desemprego, que ajuda, né, a amenizar muito esse momento tão difícil na pessoa que perdeu o seu posto de trabalho. Marcel, se quiser desculpa, colocar a regra aqui rapidamente, só para o trabalhador lembrar aí, se ele estiver nesse perfil, se ele for solicitar o benefício pela primeira vez, ele tem que ter pelo menos 12 salários nos últimos 18 meses trabalhados. Se ele for receber pela segunda vez, ele tem que ter 9 salários nos últimos 12 meses trabalhados. E se for a terceira ou mais vezes que ele vai pedir o seguro-desemprego, ele tem que ter pelo menos 6 salários, deve ter recebido ao menos 6 salários, 6 meses antes de ter a dispensa. Então, essas são as regras do seguro-desemprego para quem for receber. Legal. E quem teve esses benefícios aí, Marcel, de jornada reduzida, salário reduzido, contrato suspenso, é possível também pedir o seguro-desemprego, né? Para complementar um pouco a renda. Sim, essas pessoas que tiveram entraram, né, nesse benefício do governo federal, né, nessa modalidade aí de redução de jornada de trabalho e redução de salário, também receberão uma complementação de salário aí que vai ser com recurso do seguro-desemprego também. Então, todo mundo tem que estar atento aí a essa questão para poder receber aí e ter a complementação da renda. Olha aí, pessoal, boas dicas aí do Marcel, né? Dá para receber o seguro-desemprego, não só se foi demitido por completo, mas também se houve alguma suspensão de trabalho, redução de carga horária, redução de salário, para amenizar aí um pouco da situação. E esse processo pode ser feito pela internet, por aplicativo, segundo o que o Marcel nos falou, e a gente vai buscar exemplificar ainda mais de uma maneira
razoavelmente fácil. Acho que isso é muito importante. Marcel, aproveito para te perguntar um pouco sobre o segmento informal, cara. Me parece que nesses movimentos todos que você citou, inclusive aí buscando a história, quando a gente tinha perda de postos formais de trabalho, né, muitas vezes o mercado informal ele amenizava, ele compensava essa perda de empregos, né, com carteira assinada, etc. Dessa vez foi diferente? A gente vê que, o que os dados mostraram para a gente é que a informalidade ela não aumentou, né? E isso está relacionado ao fato de que as pessoas não podiam sair de casa, né, para ganhar seu sustento, né? Então, sim, quem vendia na feira não pôde vender mais, quem prestava serviço de maneira informal não, né? Eu fico pensando vou dar um exemplo bem básico aqui, mas nas diaristas, né, que precisam ir na casa das pessoas para prestar serviço, né? Aquele indivíduo que faz pequenos reparos nas residências, as pessoas não estavam sendo demandadas mais, né? Porque o isolamento não permitia, né? Então, essa atividade informal também sofreu um freio aí, né, durante esse período. Então, o informal também foi afetado, né? Não houve crescimento do mercado informal porque não tem demanda, né? E essa é a gravidade da coisa. Então, você tem pessoas que dependiam, né, de sair de casa sem saber quanto vai ganhar no dia, né, e dependem puramente ali do seu esforço ali durante o dia sem ter a garantia de um salário no final do mês. Essas pessoas aí foram bastante afetadas também, né? E para eles tem pouca alternativa, né? Não existe uma proteção social para que, igual o seguro-desemprego para essas pessoas, né? Então, a situação delas é bem grave e é por isso que o auxílio emergencial é tão importante nesse aspecto. Pois é, tem um auxílio emergencial, é muito importante isso que você falou, né? As camadas mais pobres da população nem sempre contam com essa rede de proteção social. E aí, Marcel, a nossa conversa já está esticando aqui, daqui a pouco eu bato no meu limite de tempo, então eu queria te dar mais alguns minutos aí para você falar um pouco sobre o que a gente prometeu, né? Que é a questão o que é possível fazer, além de, obviamente, né, solicitar o seguro-desemprego, etc., mas do ponto de vista de capacitação, e como é que o governo do Estado de Minas Gerais tem, de alguma forma, buscado auxiliar essas pessoas. Poderia falar um pouco mais para a gente sobre isso? Sim, eu falo isso com muito cuidado, porque a gente não conhece a realidade das pessoas, né? Cada indivíduo tem suas potencialidades, sua realidade e eu não posso ser simplista de vir aqui e falar que as pessoas devem seguir qualquer coisa que eu falar, né? Cada um tem sua realidade. Mas a gente vê que nesses momentos de crise as pessoas que sofrem menos são as mais qualificadas, né? Igual a gente mencionou anteriormente, postos de trabalho com salário maior tiveram um aumento na contratação nesse período. Então, as empresas, nesse momento de crise, elas não demitem os seus postos mais estratégicos e, pelo contrário, elas contratam, né? Então, revelando aí que quem tem mais qualificação está mais seguro e tem a empregabilidade potencializada. Então, o primeiro aspecto como orientação, né? As pessoas têm que se qualificar sempre que tem uma oportunidade, né? Você falou aí do post que vai junto com o podcast aí no site. Vou disponibilizar aí um link que tem vários cursos à distância de graça. Para quem tiver interesse, quiser fazer alguma coisa, tem uma variedade de temas lá para as pessoas aproveitarem. Além disso, para o informal, né, principalmente aquelas pessoas que dependem tanto da prestação de serviço ou com a venda de seus produtos, né, para quem empreende de maneira informal também,
a internet é uma alternativa, né? Então, aqui em Minas Gerais, a gente está qualificando as pessoas para fazer venda na internet e a gente está também lançando um aplicativo para fazer intermediação de mão de obra daqueles prestadores de serviço. Então, a diarista, a passadeira, a lavadeira, o marido de aluguel, né, essas pessoas que prestam serviços, para que elas consigam formar a clientela e consigam prestar seus serviços e não ficar desalentada aí, né, sem ter como gerar renda aí durante esse período. Então, é um momento muito difícil que a gente está vivendo, né, porque é um momento de falta de demanda e não tem contratação e não tem solicitação por serviços. Então, as pessoas têm muito mais dificuldade em gerar renda nesse momento. Mas que se tem alguma coisa que eu posso falar é para que as pessoas procurem se qualificar para que assim que o mercado de trabalho voltar ao normal e as oportunidades surgirem, ninguém ficar de fora. Legal, acho que mais do que falar, né, vocês estão facilitando esse processo através dessa curadoria aí de cursos à distância gratuitos, né, que estão disponibilizados lá no site do governo, e a gente vai incluir um link para essa página de vocês no nosso post, e também através dessa atuação conjunta aí, né, do governo do Estado de Minas com o SEBRAE, me parece, né, para poder fazer essas ações aí que realmente permitem esses trabalhadores a se capacitarem. Da nossa parte aqui também, Marcel, a gente tem as dúvidas e contatos de pessoas que têm buscado usar esse momento para uma reflexão pessoal, reflexão e revisão das suas finanças, né? Então, agora eu estou pegando a minha aplicação, meu plano de previdência, meu empréstimo, meu carnê, né, e estou dando uma olhada realmente se isso aqui é necessário, se eu estou pagando o que eu devia. Imagino que é sobre isso que você está, a isso que você está se referindo, né? Faça uma reflexão sobre, use o tempo, né, que você tem um pouco a mais porque não está trabalhando tanto ou não está trabalhando de forma alguma, né, para buscar refletir sobre a sua carreira, suas habilidades, e realmente aí eu posso também, da minha parte aqui, atestar que muita coisa boa tem sido disponibilizada de forma gratuita, não é isso? É isso mesmo, né? E aí você mencionou a questão das finanças pessoais aí, né? Acho que mais do que nunca aquela tal reserva de emergência se provou necessária, né? Nesses momentos aí. Então, o trabalhador ele tem que aproveitar esse momento mesmo, tanto para se qualificar, rever seus gastos, né? Rever com uma dinâmica pela qual ele utiliza seus recursos, pela qual ele recebe seus recursos e acho que com essa revisão, essa reflexão, ele aprender a lidar melhor com isso, né? Todo mundo, né? De maneira geral, precisa se educar, tanto formalmente, né? Pela qualificação, quanto nas suas atitudes perante ao dinheiro e ao seu trabalho. Isso aí, maravilha, cara. Olha, o nosso tempo chega ao fim aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade e deixar aí para suas considerações finais, se você tiver alguma. Não, só queria agradecer muito a oportunidade, dizer que a gente lá na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social está à disposição. A gente está lutando muito aí para conseguir achar alternativas para facilitar a vida do cidadão. Não está fácil porque o governo passa por situação complicada, né, financeiramente, então não se tem muitos recursos, né, então a gente está tentando achar alternativas inovadoras lá para facilitar e potencializar a empregabilidade das pessoas, aí, principalmente daquelas que mais precisam, as mais vulneráveis. Ok. Dá para fazer um pouco com criatividade, né? Mesmo sem dinheiro. Acho que é a mensagem para todo mundo, para o governo, para nós, para as pessoas que estão passando por uma dificuldade maior, dá sempre para tentar apertar um pouquinho. Como é que o pessoal fala na roça? É carro de boi apertada, não cheia que chia, né? Alguma coisa assim, agora me desculpa. É isso mesmo. Mas já ouvi essa. Beleza, Marcel. Um grande abraço. Para o nosso ouvinte, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. Como eu falei, vai uma série
de especificações e detalhes maiores por escrito, links para o site da Secretaria que lista os cursos que estão disponíveis, para as ações deles em conjunto com o SEBRAE. O testemunho do Marcel, eu acho que é importante, né? Uma pessoa que está lidando com isso no dia a dia e que está dando esperança. Acho que ele está podendo atestar que, mesmo na dificuldade, tem pessoas que estão conseguindo virar a chave, né? E estão conseguindo tirar leite de pedra, para usar mais um ditado aí. Então, a gente fica por aqui por hoje. Eu peço que vocês ranqueiem lá o episódio, digam o que gostaram, o que não gostaram, façam suas sugestões de temas para que a gente possa voltar aqui nas próximas semanas com assuntos entrevistados que são cada vez mais pertinentes aí aos problemas que vocês enfrentam.